Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Olha só, eu trouxe O Reino Esquecido, Arqueologia e História de Israel Norte, Israel Filkenstein. Quero ler mais um trecho deste livro aqui, que eu trabalho em meus cursos, inclusive, é uma das bibliografias dos meus cursos, né? Deste arqueólogo, e vou ler um trecho da introdução, porque é um livro sobre Israel Norte. Na primeira metade do século VIII a.C., Israel governou sobre a maior parte do território dos dois reinos hebreus, e sua população representava 3/4 dos povos de Israel e Judá combinados. Israel foi mais forte do que Judá, tanto militar quanto economicamente. E na primeira metade do século IX e primeira metade do século VIII, quase metade do tempo em que os dois reinos coexistiram, Israel dominou o Reino do Sul. Ainda assim, Israel ocultou-se sob as sombras de Judá, tanto na história contada na Bíblia hebraica quanto na atenção prestada pela academia moderna. Historiografia e memória histórica. A história do antigo Israel na Bíblia hebraica foi escrita por autores judaítas em Jerusalém, a capital do Reino do Sul e eixo da dinastia davídica. Dessa forma, ela transmite ideias judaítas no tocante a território, realeza, templo e culto. Além do mais, mesmo que alguns acadêmicos entendam como as mais antigas camadas da história de Israel antigo, como os livros de Samuel, e aí ele vai citar MacArthur, Halper, Homer, Dipuri, Hutton, foram escritas após o Reino do Norte ter sido subjugado pela Síria e após sua elite ter sido deportada. No final do século VII, quando a primeira camada da história deuteronomista foi compilada, o Reino do Norte já era uma memória vaga e remota, com quase um século de idade, e isso num período sem continuidade da atividade escribal. É verdade que tradições israelitas foram incorporadas na Bíblia hebraica. Refiro-me a blocos como o ciclo de Jacó em Gênesis, a tradição do Êxodo, o que é conhecido como Livro dos Salvadores em Juízes, tradições positivas concernentes ao rei Saul em Samuel, as histórias proféticas de Eliseu e Elias em Reis, e os dois profetas do norte, Oséias e Amós, para o impacto dos textos do norte na Bíblia hebraica. Você pode ver também Schneiderman e Fleming. Essas tradições podem ter impactado Judá na forma oral ou escrita. Os textos originais do norte, ou ao menos alguns deles, podem ter sido escritos tão cedo como na primeira metade do século VIII a.C., na capital Samaria, ou no templo de Javé em Betel, localizado na fronteira norte de Judá. Ambos textos escritos e tradições orais foram provavelmente trazidos para Judá por fugitivos israelitas depois da queda de Israel em 720 a.C. Estimativas do crescimento demográfico de Judá do ferro 2A ao ferro 2B indicam que em períodos posteriores da monarquia, grupos israelitas formaram uma significativa parte da população do Reino do Sul. As tradições do norte foram incorporadas ao cânon judaíta, tanto por suportarem a ideologia judaíta ou por necessidades políticas de Judá, ao absorverem uma significante parte da população israelita no reino. No último caso, as tradições originalmente israelitas foram submetidas à necessidade e ideologia judaíta, como no caso do livro de Samuel, que incorporou tradições negativas do norte sobre o fundador da dinastia davídica, mas as distorceu para limpar Davi de todas as suas transgressões. Assim mesmo, aqui, as vozes genuínas e originais de Israel mal podem ser ouvidas na Bíblia hebraica. A ideologia política da história deuteronomista na Bíblia representa uma realidade posterior à queda do Reino do Norte. Ela é judacêntrica, argumentando que todos os territórios que certa vez pertenceram a Israel devem ser governados por um rei davídico, que todos os hebreus devem aceitar o governo da dinastia davídica e que todos os hebreus devem cultuar ao Deus de Israel no templo em Jerusalém. A história do Reino do Norte é, portanto, mais curta e de tom negativo, enquanto os indivíduos hebreus podem juntar-se à nação se aceitarem a centralidade do templo e da dinastia de Jerusalém. Seu reino e seus reis são vistos como ilegítimos. Somente a Jeroboão I e Acabe são destinadas relativamente grandes porções do texto, mas não é necessário repetir o tom de tais textos é negativo.
Por exemplo, Jeroboão I, o fundador do Reino do Norte, é descrito como o apóstata primordial, o indivíduo cujos pecados condenaram o Norte desde o princípio. O reinado de outros reis israelitas do Norte é resumido em poucas sentenças. Somente 6 versículos são dados a Amri, o fundador da mais celebrada dinastia do Norte, o rei pelo qual o nome de Israel é conhecido nos registros assírios. Somente um desses versículos é informativo, isto é, não formulado por natureza. 7 versículos são destinados a Jeroboão II, um dos reis mais importantes da história dos 2 reinos hebreus, que governou por aproximadamente 40 anos, 788 a 747 a.C., e conquistou amplos territórios. Muito pouco é dito sobre a capital Samaria e se conhece relativamente pouco sobre cidades interioranas e vilarejos. Isso se dá pela sua distância de Jerusalém e a falta de conhecimento diretos do autor sobre a paisagem. Um bom exemplo do último caso é o território israelita da Transjordânia. Somente algumas cidades são mencionadas nessa área, sendo que seu tamanho equivale ao planalto dos territórios de Judá, do qual a Bíblia menciona o nome de aproximadamente 50 cidades. A situação é amplificada pelo fato de que estudos bíblicos, arqueológicos e históricos do antigo Israel têm sido dominados pela tradição histórica judaico-cristã, que foi formatada, por sua vez, pela Bíblia hebraica, isto é, pelo texto judaíta. A Bíblia é o que é, por isso os estudos acadêmicos basicamente lidam com Judá sob a perspectiva judaíta de Israel, que foi formulada aproximadamente um século após o colapso do Reino do Norte. A pesquisa arqueológica pouco equilibra esse panorama. A Judá da Idade do Ferro foi exaustivamente estudada. Jerusalém é uma das cidades mais escavadas do mundo, especialmente nos últimos 50 anos, e praticamente todos os maiores sítios do campo têm sido escavados. Masfa e Hebron, nas montanhas, Laquish e Bat-Semes, na Cefelá, e Barsabeia e Arad, no Vale de Bersabeia. Israel não foi privada de investigações. A capital Samaria Israel não foi privada de investigações. A capital Samaria foi exaustivamente escavada 2 vezes no passado, e a maioria dos sítios do interior também foram explorados. Refiro-me a Betel, Siquém e Tel El-Fará, Tersa, na região montanhosa, Gazer no sudoeste, Dor no litoral de Meguido, Jezreel, Azor e Dan, nos vales do norte. Em adição, o interior do Reino do Norte, nas terras altas e terras baixas igualmente, tem sido meticulosamente investigado em expedições arqueológicas que permitiram o desenho dos mapas de assentamento no período. É a pesquisa de campo, então, que possibilita alguém escrever uma história de Israel baseada na arqueologia, sem a ideologia judaíta, e no final que permite alcançar uma reconstrução mais balanceada da história do antigo Israel no geral e dos 2 reinos hebreus em particular. Esse livro conta a história do Reino do Norte, principalmente em seus estágios formativos. A narrativa principal é da arqueologia, resultado de escavações e expedições do gênero. Então, a história da arqueologia é combinada com o pouco que sabemos sobre textos do Antigo Oriente Próximo e com textos bíblicos que julgamos prover informações genuínas e não propagandísticas, mesmo memórias vagas do Reino do Norte. Em referência a materiais bíblicos que não provêm em do Círculo do Norte, por exemplo, informações fornecidas pelo Livro dos Reis, a questão certamente é como os autores judaítas da monarquia tardia que vivia em Jerusalém sabia sobre eventos que aconteceram séculos antes de sua própria época, em locais distantes de Jerusalém. A resposta é que os autores judaítas deviam ter tido acesso a uma lista de reis israelitas com especificações sobre os anos de seus reinados e alguns fragmentos de informação sobre suas origens e mortes. Essa lista deve ter lhes fornecido conhecimento que possibilitou correlações entre as monarquias israelita e judaíta. A informação que foi incluída nos pequenos versos bíblicos é geralmente acurada, como é assegurado por textos assírios extrabíblicos. Deve ser lembrado que fontes nortistas, seja de fato postas por escrito em Samaria ou Betel no início do 8º século, eram muito mais próximas da data dos estágios formativos da história de Israel e Judá
no 10º século a.C., que os autores judaítas da monarquia tardia ou tempos posteriores. Tais autores do norte estavam a mais de um século de distância dessa fase formativa, se comparados aos 3 séculos para os primeiros autores judaítas do final do século 7 a.C. Uma importante fonte de informações podem ter sido os refugiados israelitas que se alocaram em Judá e que podem ter provido materiais escritos aos autores judaítas, assim como tradições orais referentes a diferentes locais do território do Reino do Norte, nos 2 lados do Rio Jordão. Minha intenção neste livro não é fornecer um completo relato da cultura material e história do Norte da Idade do Ferro. Meu objetivo é lidar principalmente com a situação geopolítica no sul do Levante, com a história territorial de Israel e o que é descrito na literatura antropológica como estado formativo, isto é, o desenvolvimento de entidades territoriais com aparatos e instituições burocráticas. ênfase especial será dada ao impacto do desenvolvimento histórico do ambiente e aos processos de longa duração que ditaram a história do Norte no término do segundo e início do primeiro milênio a.C. O escopo cronológico deste livro vai do Bronze Posterior II até o Ferro IIb. Em termos cronológicos, esse é o período de tempo entre os anos 1350 e 700 a.C. Entretanto, a discussão principal se concentrará num curto período de tempo. A ascensão do governo territorial nas terras altas de Israel entre 1850 a.C. A Idade do Bronze posterior é discutida principalmente enquanto modelo pelo qual obtivemos razoavelmente boas matérias históricas e arqueológicas. O último século da história do Norte é mencionado somente de passagem no final do livro. O capítulo final lidará com a população em Judá depois de 720 a.C., um fenômeno crucial para a formação da Bíblia hebraica. E eu quis ler esse início deste livro importantíssimo, porque é a primeira obra específica voltada para o reino de Israel Norte, que é tão vilanizado e marginalizado nos textos bíblicos. Eu recomendo que você adquira o meu curso Reis de Israel e de Judá para complementar sua leitura, para compreender como a história contada pelo sul, pelos judaítas, vai fazer com que o reino do norte, o reino de Israel Norte, seja transformado num território pequeno, marginalizado e sem nenhuma importância vital à história. Você vai ver como, quando a história é contada pelos vencedores, por aqueles que ficaram, a imagem dos demais povos é realmente deturpada. Então, fica aqui a dica de leitura da semana, com muita pesquisa arqueológica para vocês. Boas leituras e até a próxima.